Olá, eu sou o professor Kleber Santos, seja muito bem-vindo à NET Fiscal. O nosso objetivo é trazer assuntos oriundos à área fiscal para que você possa desenvolver sobre esta área tão importante perante a sociedade. Olá, seja muito bem-vindo à NET Fiscal. Eu sou o professor Kleber Santos e tenho o objetivo hoje em particular em trazer um tema que está em voga. Um registro da EFD REINF que traz alguns aspectos, sobretudo na série do registro 4000, que com certeza existe espaço para interpretações. A partir então desta dinâmica e necessidades para que os contribuintes pessoas que atuam diretamente com a área fiscal possam desenvolver da melhor forma possível, vou trazer alguns elementos de ordem prática a fim de entendermos. O foco do nosso bate-papo será sobre as operadoras de cartão de crédito, porque está atrelado ao registro 4080 por parte das prestadoras de serviço relacionado a esse tipo de serviço que nós consideramos como comissões e corretagens. Mas vou compartilhar com vocês agora, então, o artigo que nós escrevemos acerca do tema, para que assim vocês possam entender para onde que nós vamos levá-los neste entendimento. Acredito que aqui vocês consigam observar bastante. Inclusive, este artigo em particular estará disponível dentro do link deste nosso vídeo para que você possa acessá-lo na íntegra. Bem, o que é discutido e qual é a proposta inicial? Nós precisamos entender então aonde que está acomodado na legislação tributária a necessidade da famosa autorretenção. Afinal, o que é uma autorretenção? É quando uma pessoa jurídica é eleita para que ela faça a retenção. Ou seja, o prestador de serviço é o responsável de fazer a antecipação tributária. Ele mesmo que é a pessoa eleita para que assim faça o recolhimento. Portanto, dessa dimensão, eu coloco aqui logo nesse início de bate-papo, deverá ser retido pelo prestador a título de comissões, corretagens ou outra remuneração pela apresentação comercial ou pela mediação e realização de negócios cíveis e comerciais, de acordo com o artigo 118 do Regulamento de Imposto de Renda. Portanto, o artigo 118 é que traz justamente a dimensão relacionada a este fato. E também é importante citarmos que nós temos também instruções normativas publicadas pela Receita Federal do Brasil, onde em diversos momentos tiveram um impacto grande, seja a instrução normativa 153 de 87, bem como as seguintes de 87 e 91, que acomodaram novas atividades sujeitas à autorretenção. Portanto, ali nós temos uma relação exemplificativa de atividades conhecidas então como comissões e corretagens relativas que estão sujeitas a esta autorretenção. Portanto, deixo aqui também a relação dessas atividades para que vocês possam observá-las. E como é o papel da fonte pagadora? Portanto, eu deixo também claro, a fonte pagadora está desobrigada de efetuar a retenção nos casos de comissões e corretagem. Mas aonde está escrito isso na legislação tributária? Respaldo pelo item 2, instrução normativa 153 de 87, que assim dispõe. O texto ele é bem específico e assim nos remete acerca do fato e diz: o recolhimento do imposto de renda no inciso 1 do artigo 53 e cita a lei que trata sobre a matéria de 85, será efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importância a título de comissão em corretagem relativo a. E novamente traz aqui a dimensão de quais seriam essas atividades. Portanto, aqui deixando em evidência novamente que fica desobrigada aqui a fonte pagadora de fazer a antecipação e recolhimento do valor do IR. E falando sobre os aspectos do REINF, onde que isso impacta diretamente na sua operação. No EFD REINF, registro 480, chama-se de retenção no recebimento. Ou seja, é a pessoa prestadora de serviço que é responsável. E aqui é importante citar que a partir dos fatos geradores de setembro de 2023, que trouxe então a necessidade
da série da família 4000. E entre esta série nós temos a 4080. Estabelece então a questão do alta retenção. E a partir desse momento nós citamos aqui, deixamos bem claro quem é o sujeito que está obrigado a fazer então, digamos ali, o preenchimento. Quem está obrigado? A empresa prestadora sujeita à autorretenção. Portanto, é a empresa prestadora de serviço que é responsável de então preencher o registro 4080. Ela que deve fazer então esta autorretenção. Quais seriam as atividades que estão sujeitas à autorretenção? Novamente, eu trago a relação que inclusive está acomodada na versão da própria portal/manual do EFD-REINF. Especificamente na página 116 nós podemos observar estes fatos. Um pouco mais à frente, traz também um compromisso da fonte pagadora, ou seja, quem está tomando o serviço. O que precisa fazer para demonstrar isso na FD-REINF? Aqui diz que o beneficiário prestador deverá informar neste evento com as informações de retenção do imposto de renda. Por outro lado, o contratante, que é o serviço tomado, no caso, dos serviços deverá informar no evento 4020. Portanto, observem que há dois compromissos: o prestador, que demonstra esta autorretenção no 4080, e o tomador de serviço vai demonstrar então no 4020. Qual é o objetivo então? É demonstrar ao fisco qual é o papel de cada um, quem é o tomador e quem é o prestador. Neste ponto é interessante colocar, porque se porventura alguém ou até mesmo o prestador deixar de informar o registro 4080, necessariamente existe ainda a circunstância desse tomador sinalizar por meio do registro 4020, o que naturalmente vai acender então por parte da Receita Federal o cruzamento, onde ele vai checar de que a parte que é o prestador deixou de informar esses fatos, eventualmente deixou de fazer a autorretenção. Então o objetivo de ter esses dois registros é para que ambos possam demonstrar evidentemente o seu compromisso e o seu papel frente àquela operação. E aqui é interessante porque ele deixa claro o seguinte, que ressalta que com este procedimento não serão cobrados valores de retenção do contratante do serviço. Ou seja, não se preocupem, você que vai preencher no registro 4020 relacionado aos serviços de corretagens e comissões, de que vai fazer a retenção, ou seja, fazer a retenção e o recolhimento. Não. Isso não vai atingir. O fato de você preencher o registro 4020, especificamente para esse tipo de categoria, não vai necessariamente fazer com que você seja o sujeito responsável pelo recolhimento, e sim apenas o sujeito responsável de indicar quem é o responsável para fazer essa autorretenção, que no caso aqui mencionado é o prestador. E as minhas disposições finais, para que assim a gente possa entender, deixando muito claro aqui que é flagrante a obrigação da responsabilidade do prestador de recolhimento do IR e também preenchimento do FD-REINF registro 4080. E por sua vez, quem tem o papel de cumprir a sua responsabilidade enquanto tomador é preenchimento do 4020. Então, o papel entre prestador e serviço está posto. Prestador para autorretenção 4080. Tomador vai preencher o fato no 4020. O objetivo é cruzar as informações. E com isso, conseguimos então entender muito bem a relação de cada etapa para que você possa entender. Se você toma serviço de comissões e corretagens, atenção ao seu papel específico, enquanto se você é prestador ou se você é tomador. Ambos têm a responsabilidade de demonstrar na FD-REINF qual é o seu papel. E, obviamente, o fisco tendo total condição para conseguir tomar as melhores escolhas. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, a fim de demonstrar que existem muitas questões que nós precisamos estar atentos. Recomendo para que você possa acessar este artigo e também ter todo o detalhe do que foi construído dentro dessa perspectiva de ideia relacionada à autorretenção. Fiquem atentos, com um vídeo como esse, você pode evidentemente ganhar novas camadas e desenvolver, sobretudo, na parte de atualização voltada à área fiscal.